Hoje, gente, vamos falar de sistema urinário, tá? O sistema urinário que justamente vai produzir a urina para a gente eliminar parte das nossas excretas. Ah, professora, então é sistema excretor ou é sistema urinário? Quando a gente fala de excretas, a gente está falando de outras substâncias além daquelas que a gente elimina pela nossa urina. Então, a função do sistema excretor é eliminar excretas, é eliminar substâncias indesejáveis produzidas pelo nosso metabolismo, como, por exemplo, as excretas nitrogenadas produzidas a partir de proteínas e de ácidos nucleicos quebrados, aí, processados. Outras excretas são, por exemplo, o CO2, que a gente elimina pelo nosso sistema respiratório. Então, o sistema que a gente vai falar é simplesmente daquele que vai pegar as excretas que estão no sangue e eliminar através da urina. Por isso que a gente acaba usando o nome sistema urinário, beleza? Bom, então a gente produz as nossas excretas nitrogenadas, que são eliminadas pela urina. Por quê? Porque a gente come proteínas, a gente come substâncias que têm ácidos nucleicos, e quando a gente ingere esse tipo de substância, a gente vai quebrar isso e vai produzir excretas nitrogenadas. Quais são essas excretas nitrogenadas? Então, pensa o seguinte, a gente está comendo proteína, a proteína tem muito aminoácido. No aminoácido a gente tem uma parte que a gente chama de grupamina, que lá no fígado vai se transformar em amônia, e a amônia, que é muito tóxica, vai ser transformada em ureia e ácido úrico. No nosso caso, a gente produz muita ureia. E perceba então aqui que sempre tem então, um monte de nitrogênio nessas moléculas, por isso que a gente fala de excretas nitrogenadas, beleza? Bom, além de eliminar as excretas nitrogenadas, quais as funções que a gente tem nesse processo? A gente vai ter um equilíbrio hídrico, um equilíbrio osmótico, então é o equilíbrio da quantidade de água que tem no corpo, um equilíbrio eletroquímico, então a quantidade de sais que a gente tem no corpo, e também um equilíbrio ácido básico do nosso sangue. A gente, ao filtrar o sangue, a gente faz então todas essas funções, esse equilíbrio das funções hídricas e osmóticas ligadas ao sangue, beleza? Bom, anatomia do sistema. A anatomia do sistema urinário, ele é igual, basicamente, aí, com uma diferença de tamanho da anatomia feminina e masculina. A gente tem, então, o quê? Dois rins, né? Dois rins aqui, os ureteres, certo? Que são condutores de urina, a bexiga, que armazena a urina, e a gente tem a uretra, que vai conduzir para o meio externo. A uretra feminina é menor do que a masculina, porque na anatomia masculina a uretra vai sair aqui da bexiga, vai fazer um looping internamente, passar por dentro da próstata e sair pelo pênis. Então ela é um pouquinho maior, tá bom? Mas é a única diferença, o tamanho, mas as funções e as quantidades aí de órgãos são iguais. Bom, aqui a gente tem esse sistema numa visão aí dentro do corpo, então a gente tem os dois rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. E aqui a gente tem a localização justamente das veias e das artérias que vão levar o sangue até os rins e depois vão recolher esse sangue e levar para todo o resto do corpo depois da circulação. Bom, os dois rins, eles são as unidades filtradoras e a gente tem basicamente dois ureteres, a bexiga e a uretra, que são vias urinárias. Então vai passar a urina por ali, mas não vai acontecer nenhum tipo de filtragem nestes órgãos. A filtragem vai acontecer nos rins, beleza? Então se eu pegar um rim e for olhar ele ali dentro para ver o que tem, aonde acontece a filtragem, eu cortei ele no meio e vou olhar ele para dentro, internamente. Então tem aqui a parte mais externa do rim, a gente chama de córtex renal. Depois a gente tem essas estruturas aqui que parecem pirâmides, a gente chama de pirâmides renais, que vão formar a medula renal, é a parte mais interna então. Depois a gente tem essa parte aqui que é a pelve renal. Então o sangue vai chegar, vai acontecer a filtragem, vai formar a urina vai ser recolhida pela pelve, que vai então passar para os ureteres, né? No caso aqui vai passar por esse ureter. Bom, o rim, ele recebe esse sangue
proveniente da artéria renal, que vai então entrar no rim, vai filtrar e o sangue volta pela veia renal. Como que isso acontece? Bom, então chega o sangue ali pela artéria renal, que é uma ramificação da aorta, ela vai chegar, vai se ramificar e vai percorrer então por capilares todo o rim. Vai acontecer a filtragem, a urina vai ser formada e aí depois o sangue filtrado vai se retomar, vai ser retomado ao sistema circulatório pela veia, veia renal ali, que vai então se juntando até formar a veia cava e retorna ao coração. Se eu pegar este trecho aqui, ó, olhei só esse trechinho aqui para ver o que tem aqui, que é onde vai acontecer justamente a filtragem do sangue. Bom, a gente vai ver ali que a gente encontra a unidade filtradora, vai encontrar o néfron. Então, se eu pegar esta partezinha, que eu pego uma parte do córtex, uma parte da medula, eu vou olhar isso daqui, parte do córtex e parte da medula. E eu vou identificar essa parte em amarelo, que eu tenho uma bolinha e todo esse tubo aqui que vai para a medula, volta um pouco para o córtex e depois volta nesse ducto. Isso daqui é um néfron, a unidade filtradora do sangue, a unidade filtradora para formar a urina. E se a gente destacar isso daqui, eu vou ver os desenhos normalmente didáticos nos livros, a gente vai ver mais ou menos isso daqui. Então o sangue vem pela artéria, vai chegar aqui, vai formar esse glomérulo aqui dentro dessa bolinha, e aí a gente tem todo esse tubo aqui que vai formar, por onde vai formar a urina, e a gente recolhe a urina por aqui. Perceba que o néfron ele é todo enovelado de capilares. Para quê? Para ajudar então nessa filtragem e na reabsorção de substâncias que não podem ser jogadas para fora do seu corpo, porque elas são úteis ainda. Então a gente vai ter um momento aí de filtragem do sangue e um momento de reabsorver aquilo que não é para ser eliminado naquele momento, beleza? Bom, o que vai acontecer? Perceba, o sangue vai chegar no seu rim, e ele vai ser filtrado. Quando ele chega, ele vai chegar com a ureia que precisa ser filtrada, vai chegar com um pouco de ácido úrico, vai chegar com água, com glicose, com proteínas, vai chegar com um monte de coisa, vai chegar com as células, com as hemácias, os glóbulos brancos. Eu tenho que fazer uma filtragem. Quem vai fazer essa primeira filtragem vai ser essa cápsula, tá? Que está aqui em rosa, cápsula renal ou cápsula de Bowman, que era o cara que descreveu aí essa estrutura. Então, o que vai acontecer? Nessa cápsula, o sangue vai chegar aqui com uma pressão e vai acontecer uma filtragem. Então, vai passar o que o sangue não precisa. Ah, professora, vai passar célula? Não, não vai passar célula. Vai passar proteína? Não, não vai passar. O que passa ali? Passa muita água, passa muitos sais, mas não vai passar essas substâncias. As células não vão passar. O que vai passar é a parte líquida e também não passa a proteína. Então passou ali por essa primeira filtragem, mas vai passar um monte de líquido, Então vai passar muito sódio, muito potássio, vai passar coisas ali, vai passar a ureia também. Então vai fazer essa primeira filtragem. Muito bem. Só que passaram coisas ali que você poxa, eu filtrei, mas eu ainda talvez precise de alguma coisa que está ali no filtrado. Então a gente vai ter um segundo momento, um momento de reabsorção. O que a gente vai reabsorver? A gente vai reabsorver sais, glicose, aminoácidos. Então são substâncias que não são excretas, são substâncias que a gente precisa e que passaram porque estavam dissolvidas ali no líquido. Então a gente vai ter nesse segundo momento uma reabsorção no tubo contorcido proximal porque está próximo aqui da entrada, próximo da cápsula. Então tubo contorcido proximal, a gente tem a reabsorção dessas substâncias. Muito bem, o filtrado vai continuar o seu caminho pelo néfron e vai chegar nessa parte aqui que é uma alça. Essa alça tem um nome de alça de Henle, que foi quem descreveu, ou alça néfrica, ou alça nefrídica, ou alça renal, Normalmente é alça nefrídica. Então a gente tem essa parte que é onde a gente tem a reabsorção de água.
né? Então a gente vai ter a reabsorção de água e também sais nessa parte. Então passou um bastante líquido, mas você ainda pode reabsorver a água que está ali presente na sua urina que está sendo formada. Muito bem. Aí continua o caminho e você tem na última parte aqui o tubo contorcido distal. No tubo contorcido distal a gente vai ter uma excreção de metabólitos aí. Então algum antibiótico, alguma outra toxina, alguma ureia ainda que sobrou, vai ser nessa parte que você vai ter os vasos sanguíneos que vão estar jogando aqui essa excreção final. Então aí nessa parte, perceba, eu já filtrei, já fiz a primeira filtragem, eu já reabsorvi aquilo que eu posso reutilizar e eu excretei ainda qualquer coisa que me sobrou na corrente sanguínea aqui por essa parte. Nesse momento, a gente já está formando a urina e a gente vai ter o ducto coletor. No ducto coletor, a gente já tem quase a urina formada para ser destinada para a bexiga e depois para fora do corpo, mas aqui ainda pode ter uma reabsorção de água, caso você esteja aí em uma condição mais de desidratação. Então, essas são as partes da filtragem e reabsorção, excreção que acontecem no néfron. Essa é a parte mais importante da aula, né? Tá aqui, então, resumido essas três etapas: a filtração, a reabsorção e a excreção tubular que acontecem no néfron, beleza? Bom, feito então essa formação da urina, a urina vai ser recolhida aqui pela pelve, é conduzida pelos ureteres e vai chegar na bexiga. É um órgão apenas de coleta e armazenamento, e quando a gente tem aí um volume que, né, nos faz sentir esse volume, a gente vai ao banheiro e aí elimina para o exterior todas essas excretas que a gente não precisa, beleza? Quando a gente vai ao banheiro, a gente vai ter então uma urina com uma composição de muita água, muito cloreto de sódio, muitos sais, né, outros sais minerais que podem estar ali, muito hidrogênio, H+, ureia e ácido úrico. E dependendo do grau de hidratação, você vai poder ter uma urina bastante clara, então se você bebe bastante água, você vai ter bastante água na sua urina. Agora, se você não bebe muita água, você vai reabsorver muita água ali da sua urina e a sua urina vai ficar bem amarelada, né? Esse resíduo aqui é por conta da ureia e também por conta de um metabólito aí proveniente da hemoglobina, então tem essa corzinha aí meio amarelada. Então, se eu não beber, eu falei, se eu não beber muita água, minha urina vai ficar mais amarelada. Se eu beber pouca água, ou melhor, muita água, vai ficar mais clara. Quem controla isso? É simplesmente o tanto de água que eu bebo? Também, mas quem faz o controle é um controle hormonal. Então, um hormônio chamado de ADH, esse hormônio ele é produzido no hipotálamo, numa região ali do cérebro, e a gente tem, então, esse hormônio que tem o nome ADH, que significa hormônio antidiurético, né? Hormônio antidiurético, a sigla tá aqui, tá em inglês. Ou vasopressina. O hormônio antidiurético, ele é antidiurese, ele é anti-eliminar água, ele é anti-fazer xixi, né? Então, isso que esse hormônio faz. Então, atua aonde que ele vai atuar? Esse hormônio ele vai atuar no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Nessas regiões, a atuação do ADH vai fazer com que a gente reabsorva a água, que a gente faça uma urina mais concentrada em sais, porque a gente vai reabsorver a água ali nessas regiões. Vai tornar as células mais permeáveis, então, à água. É essa a função, vai tornar essas células aqui mais permeáveis, então a água vai sair ali da urina, vai entrar de novo para dentro do seu corpo. E esse controle, então, é importante para regular a concentração de água dentro do seu corpo, né? Então, se o hormônio é antidiurético, ele vai promover a reabsorção de água. Muito hormônio antidiurético reabsorve bastante água. Pouco hormônio antidiurético, você vai eliminar bastante água, você vai fazer um xixi bastante claro, beleza? Bom, então qual é o controle hormonal relacionado à ingestão de água? Se você bebe pouca água, seu corpo está desidratado, suas células precisam de água, né? É muito importante que você tenha uma hidratação celular. Então você deve reabsorver a água ali no néfron.
Então, o que vai acontecer com o ADH? Aumenta o ADH para que você reabsorva essa água e hidrate as suas células. Bom, mas se você bebe muita água, tá tudo tranquilo ali, você bebe diariamente a quantidade de água adequada, você deve eliminar o excesso de água. Então, eu estou bebendo ali, né, adequado e até um pouquinho mais. Eu tenho que eliminar esse excesso de água, porque senão também pode ter um problema de excesso de água. O que vai acontecer com a ADH? Vai diminuir a quantidade para que você não reabsorva a água e elimine a água no xixi, beleza? Bom, e a cachaça, né? Vocês devem estar se perguntando, quando eu bebo, ou se eu beber um dia, né? Pode ser que eu tenha aí um problema de ir muito ao banheiro, né? Quem bebe normalmente fala isso. O que acontece? O álcool, ele inibe a secreção de ADH. Se ele inibe a secreção de ADH, vai inibir a reabsorção de água. Se inibe a reabsorção de água, você vai fazer muito xixi. E aí você acaba se desidratando. Por isso que o álcool desidrata, porque você desregula esse controle hormonal e você vai no banheiro muitas vezes para eliminar muito xixi. Um outro controle que a gente também tem que estar atento é a concentração, quanto à concentração de sódio no xixi, né, e sódio no seu organismo. Quem controla isso é um outro hormônio chamado aldosterona. Ele é produzido nas glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins, e vai atuar nos túbulos renais para reabsorção de sódio. Então, é um controle do sódio e também da eliminação do potássio. E isso é importante, né? Porque se você diminui o sódio, você tem que aumentar a concentração desse hormônio justamente para absorver mais sódio e ter a concentração adequada nas suas células. Então, é um controle aí que vai estar ligado à reação de sais minerais no nosso corpo. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!